Amém. Amados, eu gosto muito desse texto, porque ele vai falar da realidade de um homem que não desistiu daquilo que ele acreditava, que lutou por aquilo que ele valorizava. Nós estamos iniciando o nosso ano e, junto com esse início de ano, a gente tem tantos desafios, tantas responsabilidades, tantas coisas por fazer. E nós precisamos, de forma literal, da graça de Deus. Precisamos da mão de Deus para nos ajudar, para que nós possamos chegar no término de 2020, olhar para trás e dizer: até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me ajudou. Nós vamos falar a história de um homem que ele era um dos valentes de Davi. Davi foi o maior rei que a história de Israel já conheceu. Davi reinou por muito tempo e teve um reino muito sólido, porque Davi, ele montou uma equipe. Davi preparou um time. Por maior sucesso que nós possamos alcançar, é muito difícil alcançar o sucesso sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes aquilo que falta para mim, o complemento está na minha esposa. Muitas vezes o que falta para minha família, o complemento está na sua. E quando nós andamos juntos, o Senhor nos completa, para que a obra dele possa ser concluída e a vontade dele possa ser realizada. Esse texto conta a história de um homem que é um desbravador. Vai falar a história de um homem que é valente, um homem que é um guerreiro. Mas nem sempre foi assim. Nós muitas vezes julgamos o nosso estado pelo momento atual que vivemos. Pode ser que em algum momento da sua vida você já foi um valente, um guerreiro, uma guerreira. E pode ser que hoje você está fragilizado. Ou pode ser que não, esse é o momento em que você chegou na igreja agora, fragilizado. E Deus vai fazer de você um guerreiro, uma guerreira, um valente nas mãos do Senhor. Samá certamente foi um daqueles homens que se achegou a Davi na caverna do Adulão. Davi, quando fugiu do rei Saul, porque temia a morte, ele foi para a caverna do Adulão e se escondeu ali. E a palavra do Senhor diz que se ajuntou a ele todos os homens que estavam tristes, amargurados de espírito, os endividados, os depressivos, aqueles que haviam sido humilhados, aqueles que foram jogados de lado pela sociedade. Todos esses foram para a caverna do Adulão. E Davi não rejeitou nenhum deles. Davi os recebeu naquela caverna e se fez líder daqueles homens. Eu acho lindo no Evangelho, porque talvez não foi com você, mas comigo foi assim. Foi assim que eu cheguei na casa do Senhor. E Jesus não me rejeitou. Ele me recebeu do jeito que eu estava. O gostoso no Evangelho é que as mãos do nosso Senhor, ela nunca está encolhida, mas sempre está estendida para nos colocar de pé. E Samá, ele estava certamente com aqueles homens. E ali ele foi treinado por Davi. Porque nós podemos chegar aqui doentes, mas não ficaremos doentes. Nós podemos chegar aqui contristados, mas não ficaremos tristes. Podemos chegar aqui depressivos, mas não ficaremos depressivos. Há cura de Deus para mim e para a sua vida. Há restauração do Senhor para a minha e para a sua família. Há uma mudança que Deus vai fazer na minha e na sua casa. Esse é o Evangelho que transforma, que muda, que faz de mim e de você uma nova criatura. E foi isso que Samá viveu quando andou com Davi. Davi trouxe para aqueles homens um sentido novo de vida. Davi os encorajou a não ser mais um depressivo, a não ser mais um homem contristado, a não ser mais um homem endividado. Mas Davi fez de Samá um guerreiro, um homem valente.
Ah, quantas lutas Samá lutou por Davi. Quantas lutas. Eles livraram a cidade de Keila. Foram buscar suas famílias quando os amalequitas tinham levado embora cativo. Quantos livramentos, quantas arapuca o rei Saul fez para matar Davi. E Davi não foi morto porque os seus guerreiros guardavam. Samá sempre foi motivado a lutar. Sempre foi impulsionado a lutar por grandes obras e obras muito nobres. Davi está no final da sua vida. Quando nós lemos o capítulo 23, Davi está velhinho. Já estava finalizando a sua carreira. E Davi, ele começa a falar dos seus guerreiros. Ele começa a honrar os homens que andaram com ele. E chega neste homem chamado Samá. O nome Samá quer dizer fama, renome. É como se fosse alguém escolhido a dedo por Deus para estar do lado de Davi. Sempre haverá entre nós multidões. Havia com Davi multidões. Mas Davi tinha poucos guerreiros. E eu gosto desse texto, porque esse texto vai mostrar que Samá agora não está lutando por algo que parecia ser tão nobre aos olhos dos outros. Samá não está lutando por algo que o dinheiro poderia comprar. Ele não está lutando por algo que tem valor de mercado. Não está lutando por algo que poderia de alguma maneira levá-lo a um patamar diferenciado dos outros guerreiros. Ele está lutando por algo que ele acredita, que ele valoriza. Samá está lutando por uma coisa que para ele é importante. E eu quero dividir com vocês nesta manhã, se o Espírito Santo assim permitir, algumas ações desse homem de Deus. Porque muitas vezes, nosso pastor falou no último culto sobre procrastinação, quantas pessoas que começam e elas não terminam. Quantas pessoas começam a lutar até com ânimo, com força, com vigor pela sua causa, mas em algum momento a sua força se vai. Samá nos encoraja a lutar acreditando que Deus é poderoso para nos dar vitória. No que você acredita? Qual é o seu campo de lentilha? Porque você está aqui nessa manhã. O que te faz sair da sua casa, pagar um preço alto, vir para a igreja, dobrar o seu joelho, orar, jejuar, buscar a presença de Deus? O que te faz gastar o seu tempo com o reino, com o eterno? Qual é a sua obra nobre? O que é que de fato te impulsiona a continuar lutando? Samá é essa pessoa. É um homem que entende que foi chamado para ser guerreiro. E guerreiro ele pode estar, independente da situação, fragilizado, abatido, mas ele continua sendo guerreiro. Nós podemos ter chegado aqui nessa manhã de hoje, talvez fracos, cansados, em algum momento cabisbaixo, mas Senhor nos chamou para ser guerreiros, e guerreiro não foge à luta. Poderia dizer a você aqui nessa manhã que Deus certamente fará conosco um ano de 2020 tão abençoador. Eu creio que nós teremos um ano para desbravar, irmãos. Um ano que Deus pode nos fazer crescer. Mas vai ter desafios. E se nós não tivermos o discernimento que Samá teve, a gente vai se abater no primeiro momento. Então eu quero dividir com vocês algumas coisas interessantes da vida deste homem. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus fale com você. Te renove as forças nesta manhã, te encoraje, para que você e eu possamos lutar por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não desista daquilo que é importante para você. Não desista das coisas que Deus colocou nas suas mãos, porque Ele entregou para você, e você prestará contas a Ele disso. O texto que nós lemos, se nós fôssemos analisar um pouco do contexto, vai falar
de Josebe e Batsebe, que é um homem que feriu 800 guerreiros com a sua lança. Vai falar também de Eleazar, que o camarada pegou uma espada e acabou com os filisteus, e lutou tanto que a espada ficou cravada nas suas mãos, de tanto que ele batalhou. Mas quando fala de Samar, vai dizer que Samar lutou a sua luta sozinho. E talvez lutou por algo que aos olhos dos outros não representaria muita coisa. O texto que nós lemos, ele diz, no versículo de número 11, que depois de Eleazar, depois dele, Samar, o filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra, ajuntou-se uma multidão de filisteus. Naquele período, era muito comum os filisteus, eles se levantavam contra o povo de Deus, e aonde eles chegavam, eles eram como gafanhotos. Eles destruíam tudo, roubavam a plantação do povo de Deus, matavam os homens, se pudesse levavam as mulheres para serem escravas. Os filisteus eram como uma praga. E agora eles se ajuntam, se organizam como uma grande multidão e vêm para esse pedaço de terra que tinha uma plantação de lentilhas. E vai dizer lá que estava cheio de lentilhas e o povo fugiu diante dos filisteus, porque isso era hábito de muitas vezes o povo de Israel fazer. Eles fugiam. Quando a luta se travava, muitos deles se dispersavam. Ei, meu irmão, antes de eu entrar aqui no texto, deixa eu encorajar você. Não foge não. Não foge não. Não vai embora da igreja não. Por mais duro que a luta possa ser, Deus vai te fortalecer. Nós somos fortalecidos nas crises. As dificuldades nos empoderam, nos fortalece. As crises afunilam o nosso relacionamento com Deus. Nos torna mais dependentes do Senhor. Me faz entender quem eu sou no reino. Eu preciso entender que eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou falho. Mas há um Deus que tem uma mão tão poderosa, que vai me sustentar e vai me ajudar. Mas aí eu preciso entender o meu papel de valente. E era isso que estava claro para Samar. Porque Samar agora não é o valente das multidões, ele é o guerreiro sozinho. É aquele que tem que travar a sua luta só. Porque vai ter lutas que você vai travar com multidões. Mas vai ter lutas que você vai travar sozinho, só você e Deus. E Deus é poderoso para te sustentar, amém? Olha o que diz, o povo fugiu diante dos filisteus, mas no versículo de número 12, vai dizer para nós, este se pôs no meio daquele pedaço de terra. Então a primeira coisa que eu aprendo com Samar, é que Samar não é daqueles homens que retrocede. Samar é aquele que dá o passo à frente. Samar é aquele quando a briga aperta, quando a crise afunila, quando as dificuldades vêm com ímpeto, por mais limitado que ele possa estar, ele não vai recuar. Samar é aquele homem que dá um passo à frente, que ele entende sim a sua limitação, ele reconhece sim as suas fraquezas, ele sabe sim que muitas vezes a dificuldade é muito maior do que ele, mas ele entende que ele foi chamado para andar para frente, não para trás. Se não me falha a memória, acredito que é a Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 58, fala que aquele que lança a mão no arado e que olha para trás, ele não é digno do reino dos céus. Nós somos chamados para avançar. Quando o texto fala, estes pois, tá como se abrindo parênteses, mas Samar não. Se o povo fugiu, Samar ficou. Se o povo retrocedeu, Samar avançou. Se o povo se abateu, Samar recobrou o ânimo do Senhor. A primeira característica desse guerreiro, desse valente, que luta por algo tão nobre, é que ele entendeu que ele não pode recuar.
Se você recuar, o diabo vai se levantar contra você. Se você recuar, ele vai sugar as suas forças. Samar entendeu, eu não posso recuar. Ah, meu irmão, eu sei que tem tantas pessoas aqui com tantos motivos para recuar. Tantos motivos para retroceder. Mas a palavra do Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Deus é poderoso para renovar a minha e a sua força nessa manhã. Não retroceda. Não retroceda. Por pior que possa ser o momento que você e eu possamos estar vivendo. Jesus, ele fala. Mas foi Paulo que falou. Tinha 1 Coríntios, capítulo de número 15. Sedes firmes e constantes, sempre abundantes. Eu gosto disso quando ele fala sempre abundantes. É que você está bem hoje, luta para estar melhor amanhã. Você está melhor amanhã, luta para estar melhor no dia seguinte. Luta. Não volta para trás. Não volta para trás. O texto fala que Samar, ele não retrocedeu. Samar, ele deu um passo adiante. E o interessante é que não é só isso, porque quando Samar, ele se coloca no meio, eu aprendo uma outra coisa com isso, é que Samar tomou posição. E um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus, é aquele que entende qual que é a sua posição no reino, a sua posição na família. Quando todo mundo retrocede, Samar diz, eu estou aqui. Eu não vou me render. Um homem de Deus sempre assume a sua posição dentro de casa. Pelo pior momento que a sua família possa estar enfrentando, hein, homem de Deus? Ouve aí. O pior momento que sua família possa estar enfrentando, você é o homem de Deus que Deus colocou nessa casa. Assuma a sua posição. Ei, minha irmã, você é a varoa, a mulher sábia que Deus colocou nesse lar, aquela que Deus chamou para instruir esse camarada que está do seu lado aí. É essa benção mesmo aí que é bem complicada, eu sei como é que eu também sou. A crise nos faz esquecermos da posição que Deus nos colocou. Samar entendia a minha posição. Eu vou lutar. Eu sou guerreiro. Nós não podemos ser crentes só na igreja. A minha posição de crente é na minha casa. Ela é no meu trabalho, é a minha posição. Não é assim, pastor Aníbal? Vai visitar os clientes. Todo mundo sabe que você é crente. Por quê? Porque é o meu posicionamento. É a minha identidade. Isso é mais forte do que eu. Samar entendia. Eu tenho que assumir a minha posição agora. Essa é minha responsabilidade. Quando a gente vê lá em 1 Samuel capítulo 30 que as mulheres e as crianças foram sequestradas pelos amalequitas, os homens queriam apedrejar Davi. Queriam matá-lo porque queriam responsabilizar ele. Essa é uma característica do ser humano. Preciso buscar um culpado para os meus problemas. Davi foi em Deus, dobrou seu joelho, falou com o Senhor. E aí Davi assume posição. Ele pede para o sacerdote trazer a estola sacerdotal. Naquele momento Davi ele renova suas forças. Está dizendo para o povo, ei, há homem de Deus aqui, irmãos. Deus vai nos ajudar. Se você tomar posição, se você assumir a sua posição, Deus pode se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Assuma a posição que Deus te chamou. É nossa responsabilidade. E ele não só assumiu sua posição, mas o texto vai dizer que é o terceiro ponto, que ele se colocou no meio daquele pedaço de terra. Um guerreiro sabe por que está lutando. Ele não foi proteger a cidade, ele não foi proteger as casas, não, ele foi naquele terreno de lentilhas, ele ficou naquele pedaço de terra, porque a causa dele era aquele pedaço de terra. Há lutas que você vai travar que são grandiosas, e há lutas que talvez para muitos não são tão grandes assim, mas para você era importante. Qual que é o seu foco?
Ele falou, não, hoje eu vou lutar pelo meu campo de lentilhas. Hoje eu vou estar aqui para lutar, para dar a minha vida por esse lugar. Essa é a minha causa, essa é a minha razão, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Eu estou aqui porque essa causa é nobre para mim. Para mim ela é nobre. Você está lutando por quê, meu irmão? Qual é a sua causa? O que te move, o que te desperta? O que te faz vir aqui num culto de manhã? Talvez seu campo de lentilha é a sua casa, seu casamento. Eu vou lutar pelo meu casamento até me acabar as forças, mas eu vou lutar por eles. Eu vou lutar pelos meus filhos, porque eles são presentes de Deus, até que as minhas forças se acabem. Eu vou lutar pelo meu ministério, porque o nome de Jesus Cristo será honrado e exaltado pelo ministério que Ele me deu. Esse é o meu pedaço de terra, lutarei por ele. Qual é o seu campo? Quando Ele se posiciona no meio, Ele está dizendo, ei, aqui você não vai agir. Ei, diabo, aqui você não vai atuar. Porque aqui há um valente, aqui há um guerreiro, aqui há alguém que se dispôs a lutar, acreditando que Deus vai me dar vitória. Se posiciona. Quando Ele fica no meio, Ele está dizendo, eu sei qual que é a minha causa. Eu sei por que é que eu vou lutar por isso. Samar entendia que ele precisava tomar posição. Ele entendia que ele precisava ter bem definido o motivo das suas lutas. Mas uma coisa que eu aprendo muito com Samar em especial é que Samar não deixou de lutar porque as pessoas foram embora. Samar ele olha para o lado, ele faz o que a gente costuma fazer. Quem era menino novo, eu infelizmente não cresci na igreja. Infelizmente. Então eu tenho muita história para contar de algumas coisas lá atrás. Nós íamos brigar, né? Na Coab, juntava-se o prédio de cima contra o prédio de baixo e os meninos iam brigar. E quantas vezes o nosso prédio tomava uma surra, porque na hora que vinha o pessoal do prédio de cima, a gente olhava para o lado assim, do nosso foi todo mundo embora. E a gente estava confiando que estava todo mundo lá. E quando olhava não tinha ninguém mais lá, não dava para correr mais. Porque fizeram a roda, aí acabou. Aquilo a gente já perdia a briga antes da surra, porque olhava para o lado não tinha ninguém, desmotivava. Porque nós queríamos lutar só se tivéssemos com grupo. E valente ele luta com grupo e ele luta sozinho. Quando todo mundo voltou para trás, quando todo mundo retrocedeu, você acha que isso mexeu com o ânimo de Samar? Você acha que isso desanimou Samar? Ei, meu irmão, vai ter momentos que na sua casa você vai lutar sozinho. Vai ter momentos que na sua casa, minha irmã, você vai lutar sozinha. Ei, filhão, vai ter momentos que lá você é o menino de Deus. Você é o altar que o Senhor colocou naquela família e vai lutar sozinho. Quantas pessoas, ai pastor, eu não tenho mais forças para lutar, eu estou sozinho nessa luta. Ei, meu irmão, quem disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, não foi a nossa família não, foi Jesus. Quem disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, foi Jesus Cristo. Eu digo que eu amo a minha família, mas ela pode retroceder em algum momento. Eu ensino as minhas filhas o caminho que elas devem andar, porque é bíblico. Estão na igreja, na minha casa elas não decidem se vão vir para a igreja. Na minha casa elas vêm porque são obrigadas, porque moram debaixo do meu teto. Então eu obrigo elas a vir para a igreja. O pastor é muito radical. Não, lá é a gente que dá as regras. Porque ela casar, ela decide o que ela quer fazer da vida dela. Em casa, a gente controla. Mas enquanto está conosco, a gente vai ensinar. Mas pode ser que em algum momento eles retrocedam. Pode ser que em algum momento venha um abatimento. Pode ser que em algum momento venha a tristeza. Eu preciso perseverar. Eu não posso ser motivado pelos outros. Eu não posso ser motivado por uma boa música para adorar a Deus. Ainda que nós temos que fazer para Jesus tudo com excelência.
Eu não posso ser motivado por uma multidão para poder pregar bem. Não, hoje eu tenho que pregar bem porque a igreja está cheia. Não! O que me motiva é o Senhor. Eu tenho que cuidar da minha família porque foi Deus que me deu e prestarei contas dela. Samar sabia, esse terreno foi o Senhor que nos deu. Isso aqui foi Deus que nos colocou. Vamos lutar por ele. Todo mundo retrocedeu. Samar ficou, porque ele entendia. Eu não ando aqui impulsionado ou motivado pelos outros. A minha motivação, Senhor. Então Samar, ele entendeu que ele não dependia dos outros para lutar. Ainda que é bom lutar com grupos. Mas se eu tiver que lutar sozinho, eu vou lutar sozinho. Samar não desanimou na solidão da luta. Eu quero pedir, por gentileza, Mateus, coloca Isaías 41:10, por favor, para a gente fazer uma leitura desse texto. Samar entendia que a solidão não poderia abater o seu coração. Olha o que diz Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Olha a convicção que o nome de Deus tem, irmãos. Eu não vou retroceder. Todo mundo poderia me largar, todo mundo poderia me abandonar, mas eu sei que o Senhor estaria comigo. Outra coisa que eu aprendo com Samar, e eu quero me ater um pouco aqui, ele não deixou que outras pessoas lutassem a sua luta. Samar entendia que a luta era dele. Samar entendia que essa batalha era uma batalha que ele tinha que triunfar. Quantas vezes nós deixamos outras pessoas lutarem as nossas lutas? Se nós fôssemos voltar lá para a história de Davi, 1 Samuel capítulo 30, Samuel está lutando junto com os príncipes filisteus. E o embate agora era para lutar contra o povo de Israel. Davi estava ali junto com o príncipe dos filisteus para lutar contra o povo de Israel. E aí chegou um mensageiro dizendo: os amalequitas deram com ímpeto em Ziklag, invadiram a sua cidade, Davi. Levaram cativo as suas mulheres e seus filhos. Davi estava lutando a luta dos filisteus e largou a casa dele descoberta. Davi estava guerreando uma guerra que não era uma guerra dele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Às vezes nós empregamos a nossa energia, o nosso entusiasmo, o nosso ânimo em batalhas que não são nossas. Eu me lembro como se fosse hoje, uma pessoa passando uma dificuldade na igreja, um irmão, um amigo meu, passando um momento tão difícil. E eu, sem nenhum discernimento espiritual, sem nenhum entendimento espiritual, fui estar com ele e disse: eu vou te ajudar. E aí depois fui falar com o meu pastor. Falei: pastor, eu quero ajudá-lo. E meu pastor falou algo que me fez refletir. Falou: toma cuidado, Marcelo, porque às vezes Deus está tratando com ele. E se você colocar a mão, Deus trata você junto. Eu falei: me ajuda, Senhor. Quantas batalhas que nós temos e são nossas, e você muitas vezes querendo travar a batalha dos outros. Quantas vezes, se a irmãzinha estivesse aqui hoje, a irmã Maria, ouvindo essa palavra é para ela. Se o irmão João estivesse aqui nessa manhã, recebendo essa palavra, ele passa por tantas lutas, seria tão bom ele ouvir isso. Essa palavra é para nós, irmãos. Essa palavra é para mim, ela é para você. Samar entendeu: ninguém vai lutar as lutas que são minhas. Se eu causei o problema, eu vou lá resolver. Se eu causei a crise, eu vou até lá pedir graça a Deus para me ajudar a resolver essa crise. Muitas vezes a gente transfere a responsabilidade. Oramos até a Deus: Senhor, levanta um anjo, levanta alguém para me socorrer. Quando na verdade nós queremos que alguém lute as nossas lutas, trave as nossas batalhas. E Deus te chamou aqui nessa manhã para te empoderar, para te renovar, para te fortalecer, te trazer um novo ânimo, mas para te responsabilizar.
para você entender, meu irmão, quais são as suas lutas. Trava elas, enfrenta elas. Eu acho legal quando Davi chega lá em 1 Samuel capítulo 16, e está Golias por 40 dias e 40 noites dizendo assim: ei, tem homem aí não? Primeiro dia, segundo dia, aí não tem homem aí não para me enfrentar? Terceiro dia, não tem homem aí não? E Saul na sua cabana, cabana do rei, sentado esperando um anjo vir resolver a situação. Aí chega um menino que é valente, pastor Aníbal. Ele ouve uma vez só: tem homem aí não para me enfrentar? Quem é esse incircunciso que está desafiando o povo de Deus? Quem é esse homem? Diga ao rei Saul que eu irei e eu travarei as batalhas. Aí falaram: Saul, tem um menino doido aí, ó. Falou que quer lutar lá. Aí trouxeram Davi para Saul. Aí Saul falou: garoto, o que você tem de idade, ele tem de batalha. Você não pode contra ele. Porque às vezes é assim, quem tem que te animar te coloca para baixo, né? Você vai tomar a surra. Melhor você não ir não. Mas Davi é valente, irmão. Quem é valente persevera. Não se abate com a palavra dura. Não, eu quero lutar. Aí Saul fez o que muitos de nós gostamos de receber. Saul pegou a sua armadura real e deu para Davi. Vestiu Davi com a armadura do rei. Davi tentou andar. Imagina. Eu não consigo, essa armadura não é minha. Eu imagino Saul: como é que você vai lutar então sem uma espada, sem uma lança, sem uma armadura para te proteger? Aí Davi contou: eu enfrentei umas batalhas também na vida. Aquelas batalhas que ninguém vê. Aquelas que são sozinhas, sabe? Sabe, quando todo mundo vai embora, os meus irmãos me largaram sozinho no campo. E aí vem um urso querer roubar o rebanho do meu pai, e eu agarrei aquele urso, matei aquele urso, Deus me deu vitória. Depois vem um leão fazer a mesma coisa. E eu sozinho travando essa batalha. Sozinho. Matei o leão e livrei a ovelha da boca dele. Assim como Deus foi comigo ali, Ele vai ser comigo aqui. Sabe o que Davi está ensinando aqui? Ei, Saul, eu não quero lutar por você, eu quero lutar pela minha batalha. Ei, Saul, eu não quero lutar com a sua armadura, eu quero usar a armadura que Deus me deu, a armadura da simplicidade. É uma funda mesmo com uma pedra. Foi ela que Deus me deu vitória lá atrás, e vai ser ela que Deus vai me dar vitória aqui, porque a diferença não é a funda, não é a pedra, mas é o Deus que eu sirvo. Você pode ter a melhor armadura, meu irmão, pode estar revestido no melhor revestimento. A nossa maior armadura é Deus, é o Senhor. Davi aqui estava mostrando para Saul: eu vou em nome de Jesus. Essa é a minha armadura. Mas as batalhas são minhas, eu vou lutar elas sozinha. E não só isso, olha que interessante que diz ainda aqui, que eu aprendo com esse texto. Samá lutou até vencer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Havia uma multidão de filisteu. Filisteu é que nem os problemas que a gente tem agora no começo do ano. IPTA, IPTU, tudo que é isso você coloca aí. Rematrícula de escola, uniforme de criança, hein? E aí vai. Cheque especial, que se fosse especial não tinha os juros que tem. Especial coisa nenhuma, é para enganar a gente. E aí vai. É Samá lutando, irmãos. Ele vai, derruba IPTU. Aí, o que chega agora? IPVA. Oh, misericórdia. Luta. E agora o que tem? Culto à noite, ouvir a palavra. No dia seguinte, célula. Vamos servir ao Senhor. No outro dia, visitar os irmãos. E no outro dia, chegou uma multa. Misericórdia. Paga essa multa em nome de Jesus. As lutas não param. Samá está sozinho, enfrentando uma multidão de filisteu. Irmão, a gente pode às vezes matar 1, 2, 3. No quinto a gente abre o bico. Olha lá, já matei 5, tá bom demais, né? Não, o cara lutou sozinho no meio do campo de batalha, ali no meio do campo de lentilhas. Ele lutou até vencer o último homem. Ele lutou até
prevalecer. Porque quando o cara é valente, quando ele entende que a força não está nele, mas está no Senhor, ele vai lutar até a sua última força, e Deus vai dar a ele o ânimo necessário. Olha o que eu aprendo aqui, irmãos, quando a gente entende que é Deus que nos sustenta. Pode colocar aqui, por favor, Mateus, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, já estou indo para o final já, meu irmão. Olha só o que vai fazer a gente vencer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O cara tem fé para lutar, meu irmão. Olha, a crise apertou, a dificuldade se levantou, as dificuldades vêm com ímpeto, mas a fé do homem de Deus continua inabalável, a esperança dele está no Senhor. Mateus, vamos fazer uma leitura, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 37. Nós temos um Deus que é poderoso para nos dar vitória. Olha só, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Nada pode te abalar. Nada! Nada pode nos abalar! Nada, irmãos! Eu sei que nós temos tantas dificuldades. Eu sei que a gente tem tantas lutas por enfrentar. Mas sabe o que eu acredito? Quando Davi está nos seus últimos minutos de vida, e ele está pontuando alguns nomes. E ele pontua o nome de Samar. Porque Samar era um amigo que andou junto, pastor. Samar devia ser alguém próximo de Davi. Samar tinha intimidade com o rei. Samar tinha relacionamento. Talvez o que falta para nós sairmos daqui como valentes é sair daqui com vida com Deus. Sair daqui com relacionamento com Deus. Sair daqui apaixonado por Jesus. Porque no dia que eu for uma pessoa apaixonada por Jesus, nada abala o meu relacionamento com Cristo. Davi está dizendo: ei, eu tenho um valente chamado Samar. Quem sabe Jesus vai poder dizer um dia: ei, eu tenho um valente chamado Guilherme. Eu tenho um valente chamado Ismael, um valente chamado Aníbal, um valente chamado Márcio. Eu tenho um valente chamado Sérgio, Campos, Moisés, Marcelo, Maria, João. São homens e mulheres que se desbravaram, que assumiram a sua posição, entenderam que eu era com eles e lutaram até o final. Hoje nós estamos falando de Samar. Quem sabe amanhã, quando a minha filha passar por uma dificuldade, ela pode dizer para o marido: olha, meu pai foi um homem de Deus. E meu pai venceu tantas lutas. Fala com ele. Quem sabe, mãe, a sua filha vai poder olhar para você e dizer assim: a minha mãe é uma mulher de Deus. Aquela minha mãe é guerreira. Não é aquela postagem do Facebook, não. Hoje é aniversário da minha guerreira e a irmã não lava nem louça para ajudar a mãe. Nada disso. Não, minha mãe é uma mulher de Deus, é guerreira. E eu quero ser que nem ela. Hoje, falando de Samar, de Eleazar, amanhã podemos falar de você, de mim, de guerreiros que Deus levantou aqui em Itaquera, para desbravar Itaquera. Itaquera é o nosso campo de lentilha, irmão. O diabo não vai prevalecer em Itaquera. O diabo não vai prevalecer em Itaquera. Deus nos plantou aqui. Esse é o nosso campo e nós vamos lutar. Porque Deus vai nos sustentar, irmãos. Deus vai nos sustentar. E quando eu falava com Deus acerca desse texto, eu ficava pensando: o que o Senhor queria trazer à igreja? O que o Senhor queria trazer para nós nessa manhã? O que está faltando para nós? Qual é o nosso combustível? Por que é que nós temos tanto altos e baixos? Hoje nosso coração está queimando, amanhã a gente está tão frio. Se Jesus é o mesmo ontem e hoje, permanece para sempre. E eu entendi que Samar
Se em algum momento ele foi depressivo, um homem endividado, um homem doente, ele virou um guerreiro quando ele se aproximou do rei. O rei trouxe ele para a caverna do Adulão. Vem cá, Samar, eu vou cuidar de você. Você vai ser o meu guerreiro. Você vai travar muitas batalhas. Você vai ser treinado nessa caverna para poder desbravar lá fora. Quem sabe aqui nessa manhã não é a nossa caverna do Adulão. Talvez você chegou aqui triste, abatido, chateado, amargurado, enfrentando uma depressão. E assim como o rei Davi estava naquela caverna, Jesus está aqui. E assim como ele encorajou Samar a se aproximar, o Senhor quer te encorajar nessa manhã, para trazer você para perto, para dizer ao teu coração: ei, estou com você. Todo mundo pode te largar, eu não vou te deixar. Todo mundo pode te abandonar, eu não vou abandonar você. Eu quero te convidar para você se colocar de pé nesse momento. Eu vou pedir para nós ministrarmos um cântico e eu não quero sair daqui, irmãos. Eu não quero sair daqui sem hoje poder orar por você que está lutando por um campo de lentilha. Por você que está lutando por uma obra nobre. Eu estou só, pastor. Eu estou lutando sozinho. Eu estou enfrentando uma grande luta. Imagina que aqui é a caverna do Adulão. O rei está presente na caverna e ele quer trazer você para perto. Eu quero convidar você, você que precisa ter sua fé renovada, você que precisa lutar as batalhas que Deus colocou para você lutar. Ei, você que precisa ser renovado. Ei, varão, você que Deus chamou para cuidar dessa casa, dessa família, Deus quer te renovar nessa manhã. Ei, você, minha irmã, Deus quer te encher do Espírito Santo, renovar as suas forças. Assim como na caverna do Adulão, Davi trouxe para perto esses guerreiros. Eu quero te convidar para perto, trazer você para o altar, para nós orarmos. Você que está doente, você que está abatido, você que está chateado, você que começou o ano num momento difícil, momento duro. O Espírito Santo quer fazer algo novo com você nessa manhã. Ele quer renovar suas forças. Ele quer curar sua vida emocional. Ele quer transformar o seu coração. Deus quer fazer de você um guerreiro, uma guerreira, para quando você sair dessa caverna, sair lá para fora e ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Nós vamos louvar. Enquanto estivermos louvando, se o Espírito Santo falou ao seu coração, sai do seu lugar, vem voltar para nós orarmos e buscarmos em Deus o renovo que nós precisamos.